Olha, eu vou te contar uma coisa que talvez você não esteja esperando ouvir logo de cara. Mas se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai descobrir o segredo que transforma completamente a dinâmica de poder no seu relacionamento. E não é o que você está pensando. Não é sobre técnica, não é sobre performance, é sobre algo muito mais profundo que acontece no cérebro masculino e que a maioria das mulheres desconhece completamente. E sabe o que é mais interessante? Quando você entende isso, tudo muda, literalmente tudo. Então respira fundo, porque o que vou te revelar vai fazer você repensar cada momento de intimidade que você já viveu. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de mergulharmos nisso, deixa eu te dar algo agora mesmo, uma microestratégia que você pode usar hoje à noite, se quiser. Sabe qual é o maior erro que as mulheres cometem quando o assunto é sexo oral? Elas acham que é sobre a boca. Errado. É sobre a cabeça dele. Não estou fazendo uma piada de duplo sentido. Estou falando literalmente do cérebro masculino. Porque enquanto você está ali preocupada com técnica, com posição, com está fazendo certo ou errado, ele está ali com o córtex pré-frontal completamente desligado. E sabe o que isso significa? Significa que naquele momento ele está no modo mais primitivo, mais vulnerável, mais receptivo que um ser humano pode estar. E se você souber usar isso a seu favor, minha querida, você não precisa suplicar por atenção, por respeito, por desejo. Ele vai suplicar por você, o que este vídeo não é. Agora, se você está achando que este vídeo vai ser mais um daqueles tutoriais mecanizados, cheio de passos numerados e descrições anatômicas que te fazem sentir como se estivesse lendo um manual de instruções de um eletrodoméstico, pode relaxar. O que vou te ensinar aqui tem base neurológica, tem base psicológica e, acima de tudo, tem base na realidade crua de como os homens funcionam. E olha, não vou te mentir, algumas coisas que vou dizer aqui vão te incomodar, vão te fazer questionar crenças que você carrega há décadas, vão te fazer perceber que talvez, só talvez, você tenha passado anos inteiros fazendo tudo errado. Mas sabe de uma coisa? Esse desconforto é bom, é necessário, porque é exatamente ele que vai te tirar da zona de conforto e te colocar no lugar onde a transformação real acontece, a base neurológica do desejo. Vamos falar sobre algo fundamental que descobri ao longo de décadas estudando a psicologia masculina. Existe um conceito em neurociência que chamamos de estado de fluxo. É aquele momento em que você está tão absorvida numa atividade que perde completamente a noção do tempo, do espaço, de tudo ao seu redor. E sabe quando os homens entram nesse estado de fluxo durante o sexo? Exatamente durante o sexo oral. Não é coincidência, é biologia pura. Quando um homem está recebendo o sexo oral, o cérebro dele passa por uma transformação química impressionante. A dopamina dispara, a ocitocina começa a ser liberada, o cortisol despenca. O que isso significa na prática? Significa que ele está no estado mais vulnerável e mais receptivo que pode estar. É nesse momento que você pode literalmente reprogramar a forma como ele te vê, como ele te deseja, como ele te valoriza. Mas a maioria das mulheres desperdiça essa oportunidade porque está preocupada com coisas completamente irrelevantes, se está fazendo barulhos estranhos, se o ângulo está bonito, se está demorando muito. E enquanto isso, a janela de oportunidade está ali escancarada e elas não percebem. As 5 posições psicológicas. Deixa eu te explicar algo que vai mudar sua perspectiva completamente. As 5 posições que vou te ensinar não são apenas posições físicas, são posições psicológicas. São formas de você se posicionar mentalmente, emocionalmente
e energeticamente durante esse momento de intimidade, que fazem toda a diferença entre uma experiência mecânica e uma experiência transformadora. E quando digo transformadora, não estou exagerando. Estou falando de criar uma memória tão forte no cérebro dele que toda vez que ele pensar em você, o corpo dele vai responder automaticamente. É Pavlov, minha querida, é condicionamento clássico. Primeira posição, a mulher confiante. Olha, eu sei que esse conceito pode soar estranho, mas fica comigo. Essa posição não é sobre estar de joelhos como se você estivesse pedindo algo. Não é sobre submissão, não é sobre inferioridade. É exatamente o contrário. É sobre você estar em uma posição de escolha, de decisão consciente, de poder. Porque veja bem, quando você está ali, você está literalmente no controle da sensação mais intensa que aquele homem pode experimentar naquele momento. Você decide o ritmo, você decide a pressão, você decide quando parar, quando acelerar, quando provocar, quando satisfazer. Ele está completamente à sua mercê. E se você não percebe isso, se você está ali achando que está prestando um serviço, então você está jogando o jogo completamente errado. A mulher confiante é aquela que olha para cima, mantém contato visual e deixa claro através desse olhar que ela está ali porque quer, porque escolheu, porque isso a excita também. Não é um olhar de busca de aprovação. Não é um olhar de estou fazendo isso certo. É um olhar de olha o que eu estou fazendo com você. E eu adoro cada segundo disso. E pode acreditar, o cérebro masculino registra essa diferença, porque olha, os homens têm sensores muito básicos para detectar autenticidade versus obrigação. E quando eles percebem que você está ali por obrigação, por dever conjugal, por pressão social, o tesão despenca. O poder do contato visual. Deixa eu te contar algo que você raramente vai ouvir por aí. Algo que observei em décadas de prática clínica. O contato visual durante o sexo oral é uma das ferramentas mais poderosas de conexão emocional que existe, mas tem que ser o contato visual certo. Não pode ser aquele olhar inseguro, aquele olhar de você está gostando, tem que ser aquele olhar de cumplicidade, aquele olhar que diz: nós estamos juntos nisso, isso é nosso. Porque veja o que acontece no cérebro dele quando você olha desse jeito, os neurônios espelhos são ativados. Ele literalmente começa a sentir o que você está sentindo. Se você está sentindo prazer, excitação, desejo genuíno, ele sente isso também. E o ciclo se retroalimenta. É um loop neurológico de prazer compartilhado. E é exatamente isso que cria aquela química, aquela conexão, que faz com que ele não consiga parar de pensar em você. Segunda posição, a exploradora curiosa. E aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. Essa posição é sobre você assumir o papel de descobridora, de pesquisadora, de alguém que está genuinamente curiosa sobre o corpo dele, sobre as reações dele, sobre o que faz ele perder completamente o controle. E olha, essa curiosidade genuína é afrodisíaca, é excitante, porque quando você está ali explorando, experimentando, testando diferentes pressões, diferentes ritmos, diferentes áreas, você está mandando uma mensagem muito clara. Você me interessa, seu corpo me interessa, seu prazer me interessa. E isso, minha querida, é raro. É tão raro que quando um homem encontra uma mulher que genuinamente se interessa pelo prazer dele, que genuinamente quer descobrir o que funciona especificamente para ele, ele segura com todas as forças. Mas atenção, curiosidade não é insegurança. Não é ficar perguntando a cada 2 segundos, você está gostando? Está bom assim? Quer que eu faça diferente? Isso não é curiosidade, isso é ansiedade. E a ansiedade mata o tesão mais rápido do que qualquer outra coisa. A curiosidade genuína é aquela que observa as reações corporais dele, que presta atenção na respiração, que nota quando ele se tensiona, quando ele relaxa,
quando ele solta aquele gemido involuntário que vem lá de dentro. Terceira posição, a mulher soberana. E aqui é onde entramos em um território que pode incomodar algumas mulheres, porque essa posição desafia completamente a narrativa tradicional de como o sexo oral deveria ser. A mulher soberana não está de joelhos, ela está deitada, confortável, ou melhor ainda, ela está numa posição onde ele é que precisa se ajustar a ela. Pode ser ela deitada na beira da cama enquanto ele está de pé ou de joelhos. Pode ser ela sentada confortavelmente enquanto ele se posiciona. O ponto aqui não é a geometria específica, o ponto é a inversão simbólica de poder. Porque veja bem, quando você está numa posição tradicionalmente associada à submissão, você precisa trabalhar 10 vezes mais para não ser lida como submissa. Você precisa compensar com atitude, com contato visual, com energia. Mas quando você já começa de uma posição de conforto, de autoridade, de escolha, metade do trabalho já está feito. Você não precisa provar nada, você simplesmente é. E essa energia, essa presença, ela é magnética. Ela é irresistível, porque os homens, por mais que a sociedade tente nos convencer do contrário, são atraídos por mulheres fortes, são atraídos por mulheres que sabem o que querem, que não têm medo de pedir, que não se desculpam por ocupar espaço. A permissão para receber. E olha, essa posição é particularmente poderosa para mulheres que passaram a vida inteira se sentindo invisíveis, indesejadas, se sentindo como se o único valor delas fosse o quanto elas servem aos outros. Porque essa posição te força a receber, te força a estar no centro da atenção, te força a acreditar, nem que seja por alguns minutos, que você merece ser adorada. E para muitas mulheres isso é revolucionário, é transformador. É a primeira vez na vida que elas se permitem estar nesse lugar de receptividade sem culpa. Vivemos em uma cultura que ensina as mulheres a serem dadoras, compulsivas, a sempre colocarem as necessidades dos outros antes das próprias, a se sentirem culpadas quando pedem algo para elas. E isso cria uma dinâmica completamente disfuncional em relacionamentos. Quarta posição, a sedutora estratégica. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Essa posição não é sobre o ato em si, é sobre tudo que vem antes e tudo que vem depois. É sobre você usar o sexo oral como uma ferramenta de comunicação, de conexão, de estabelecimento de dinâmica dentro do relacionamento. E antes que você me acuse de estar te ensinando manipulação, deixa eu esclarecer uma coisa. Toda interação humana envolve um elemento de influência. Toda comunicação é, em algum nível, uma tentativa de afetar o comportamento ou as emoções do outro. A questão não é se você vai influenciar, mas se você vai fazer isso de forma consciente e ética, ou se você vai fazer isso de forma inconsciente e potencialmente destrutiva. A sedutora estratégica entende que o sexo oral, especialmente quando feito de forma excepcional, cria um estado de receptividade no parceiro. É um momento em que ele está mais aberto, mais vulnerável, mais disposto a ouvir, a considerar, a ser influenciado. Não estou dizendo para você fazer sexo oral para manipular seu parceiro a fazer algo que ele não quer. Isso seria antiético. O que estou dizendo é que você pode usar esse momento de intimidade, esse momento de conexão profunda para comunicar coisas que são difíceis de comunicar em outros contextos. Quinta posição, a amante verdadeira. E essa é a mais importante de todas. Quando digo amante verdadeira, não estou falando de amante no sentido de caso extraconjugal. Estou falando de amante no sentido de alguém que genuinamente ama, que genuinamente se importa, que genuinamente está presente. Porque veja bem, você pode fazer todas as técnicas que ensinei até agora, você pode dominar todos os aspectos físicos,
Você pode conhecer cada centímetro do corpo dele melhor do que ele mesmo conhece. Mas se não tiver amor, se não tiver afeto genuíno, se não tiver conexão emocional verdadeira, tudo isso é vazio, é mecânico, é performance sem alma. A amante verdadeira faz sexo oral não porque tem que fazer, não porque está seguindo um roteiro, não porque está tentando conseguir algo em troca. Ela faz porque isso é uma expressão de amor, de desejo, de afeto. É uma forma de comunicação não verbal que diz: eu te escolho, eu te desejo, eu te amo. E essa intenção, essa energia permeia cada toque, cada movimento, cada segundo daquele momento. E o parceiro sente isso. Pode não ser capaz de verbalizar exatamente o que está sentindo, mas ele sente a diferença entre alguém que está ali por obrigação e alguém que está ali por amor. O verdadeiro segredo. E agora, depois de tudo que conversamos, depois de todas essas posições que expliquei, chegou a hora de eu revelar o segredo que prometi no início do vídeo. O segredo que transforma completamente a dinâmica de poder no relacionamento. E esse segredo é simples, mas profundo. Sexo não é sobre sexo. Sexo é sobre comunicação. É sobre conexão. É sobre duas pessoas escolhendo se ver, se conhecer, se aceitar em um nível que vai muito além do físico. Então, quando você faz sexo oral, quando você escolhe estar presente, quando você escolhe se conectar verdadeiramente, você não está apenas dando prazer físico, você está comunicando valor, você está comunicando respeito, você está comunicando: você importa para mim, seu prazer importa para mim, nossa conexão importa para mim. Isso é o que cria o tipo de vínculo que não quebra, que não desaparece, que não é substituível. Dicas, práticas, finais. Sei que algumas de vocês estão pensando: tudo bem, Andréa, eu entendi a mensagem sobre presença e conexão e autoestima, mas eu ainda quero saber especificamente o que fazer. E eu entendo. Então aqui vão algumas dicas muito concretas que você pode começar a usar hoje. Primeira dica: varie a pressão. A maioria das mulheres usa a mesma pressão durante todo o ato, e isso é um erro. Você precisa alternar entre pressão leve, quase imperceptível, e pressão mais firme. Essa variação cria antecipação, cria tensão, cria aquele elemento de imprevisibilidade que mantém o cérebro dele alerta. Segunda dica: use as mãos. Não dependa apenas da boca. As mãos são ferramentas incríveis que a maioria das mulheres subutiliza. Você pode usar as mãos para estimular o corpo enquanto a boca foca em áreas específicas. Essa estimulação múltipla é extremamente poderosa. Terceira dica: não ignore o resto do corpo. O sexo oral não acontece em um vácuo. Não é apenas sobre uma área específica, é sobre o corpo inteiro dele. Então, antes de começar, dedique alguns minutos para beijar, para acariciar, para preparar o corpo dele para o que está por vir. Quarta dica: comunique-se. Não estou dizendo para você ficar fazendo perguntas durante todo o tempo, mas você pode usar sons, gemidos, expressões faciais para comunicar que você está gostando, que você está envolvida, que isso está te excitando também. Quinta dica: não tenha pressa. Um dos maiores erros que as mulheres cometem é tratar o sexo oral como se fosse uma corrida, como se o objetivo fosse fazer ele chegar ao orgasmo o mais rápido possível. E não é. O objetivo é criar uma experiência prazerosa, memorável, conectiva, e isso leva tempo. A verdade sobre envelhecimento e desejo. Deixa eu te dizer algo sobre envelhecimento, algo que aprendi observando milhares de pacientes ao longo das décadas. A sociedade tenta nos convencer de que envelhecer é uma tragédia, especialmente para as mulheres que depois dos 40, depois dos 50, você se torna invisível, indesejável, irrelevante. E isso é a maior mentira que já foi contada. Porque a verdade é que com a idade vem a sabedoria, vem a experiência, vem o conhecimento de quem você é e do que você quer.
E isso, minha querida, isso é extremamente atraente. Uma mulher de 50 anos que sabe quem ela é, que está confortável na própria pele, que não se desculpa por existir, é infinitamente mais atraente do que uma mulher de 25 que ainda está tentando descobrir quem ela é, que está constantemente buscando validação externa, que muda de opinião sobre si mesma a cada dia. Porque confiança é atraente, autenticidade é atraente, e essas coisas só vêm com o tempo, com a experiência, com a idade. Seu desafio. Então aqui está o desafio que vou te dar. Nas próximas 24 horas, quero que você tenha uma conversa honesta consigo mesma sobre sua vida sexual. Não com seu parceiro, não com suas amigas, com você mesma. Quero que você se pergunte: eu estou satisfeita? Eu estou recebendo o que eu preciso? Eu estou dando o melhor de mim? E quero que você seja brutalmente honesta nas respostas. Não adianta nada você se mentir. Essa é a sua vida, essas são as suas escolhas e você é a única que vai ter que viver com as consequências dessas escolhas. E depois que você tiver essa conversa consigo mesma, depois que você tiver essa clareza sobre onde você está e para onde você quer ir, aí sim você pode começar a fazer mudanças, pode começar a ter conversas diferentes com seu parceiro, pode começar a experimentar coisas novas, pode começar a pedir o que você quer, pode começar a estabelecer limites sobre o que você não quer, pode começar finalmente a viver sua sexualidade de forma autêntica, sem culpa, sem vergonha, sem desculpas. Sua permissão. E olha, eu sei que isso pode parecer assustador. Eu sei que pode parecer muito mais fácil simplesmente continuar fazendo o que você sempre fez, fingindo que está tudo bem, não balançando o barco. Mas deixa eu te dizer algo, você só tem uma vida, uma. E ela está passando agora neste exato momento, enquanto você está aí assistindo este vídeo. E cada dia que você passa sem viver autenticamente, sem buscar o que realmente te satisfaz, sem pedir o que realmente precisa, é um dia que você nunca vai ter de volta. Então não espere até os filhos saírem de casa, não espere até você perder mais 10 quilogramas, não espere até o momento perfeito, porque notícia, o momento perfeito não existe. O único momento que você tem é agora. E aqui está a sua permissão. Você tem permissão para querer sexo. Você tem permissão para gostar de sexo. Você tem permissão para ser proativa sobre sexo. Você tem permissão para experimentar, para explorar, para descobrir o que funciona para você. Você tem permissão para dizer não ao que não te serve. Você tem permissão para dizer sim ao que te excita. Você tem permissão para ser sexual, sensual, desejante, desejada. Você tem permissão para ocupar espaço, para fazer barulho, para ser vista. Você tem permissão para ser humana, com todos os desejos e necessidades que isso implica. Mensagem final. E se alguém, seja quem for, tenta te fazer sentir culpada por isso, tenta te convencer de que você está sendo inapropriada, tenta te envergonhar pela sua sexualidade, esse alguém não merece ter acesso a você. Ponto final. Porque ninguém que realmente te ama, que realmente se importa com você, que realmente te respeita, vai tentar te fazer sentir mal por ser quem você é. Use as técnicas que compartilhei com você. Experimente as posições psicológicas que descrevi. Use o conhecimento sobre anatomia, sobre neurociência que ofereci. Mas lembre-se sempre, a técnica é apenas a embalagem. O presente é a conexão, é a presença, é o amor, é a autenticidade. É você aparecer como realmente é e convidar o outro a fazer o mesmo. É você criar um espaço de vulnerabilidade compartilhada, onde os dois podem ser vistos, conhecidos, aceitos. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue criar esse tipo de conexão, tudo muda. O sexo deixa de ser uma obrigação e se torna uma celebração. O relacionamento deixa de ser um fardo e se torna um refúgio. A vida deixa de ser algo que você apenas sobrevive e se torna algo que você genuinamente aproveita.
E isso vale todo o esforço, todo o desconforto, toda a coragem que é necessária para chegar lá. Então aqui está a minha última mensagem para você. Você é poderosa, você é capaz, você é merecedora de tudo que você deseja. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te fazer sentir de outra forma. Você não precisa da permissão de ninguém para ser quem você é, para querer o que você quer, para viver como você escolhe viver. A única permissão que você precisa é a sua própria. E eu espero que depois de assistir esse vídeo você se dê essa permissão. Eu espero que você escolha viver autenticamente, plenamente, sem desculpas. Porque no final, quando você estiver no final da sua vida olhando para trás, você não vai se arrepender das coisas que fez. Você vai se arrepender das coisas que não fez, das chances que não tomou, das conversas que não teve, dos riscos que não correu, das experiências que não viveu porque tinha muito medo, muita vergonha, muita preocupação com o que os outros iam pensar. E eu não quero isso para você. Quero que você viva de uma forma que quando chegar naquele momento de olhar para trás, você possa dizer com honestidade: eu vivi, eu realmente vivi, eu não desperdicei o presente que me foi dado. Então vai lá, vive, experimenta, arrisca, conecta, ama, deseja e, acima de tudo, seja verdadeira consigo mesma. Porque essa é a única coisa que realmente importa no final, não o que os outros pensam de você, não se você seguiu todas as regras, não se você atendeu todas as expectativas, mas se você foi verdadeira consigo mesma, se você honrou seus próprios valores, seus próprios desejos, sua própria essência. Com todo o meu carinho e respeito pela sua jornada, Andrea Vermont,